Olá, meu irmão! Que bom que você clicou nesse vídeo. Significa que você está querendo melhorar a sua reunião de célula, reunião de grupo pequeno, não sei qual é o nome que você dá na sua igreja, que tem na sua igreja. Pois muito bem, eu vou direto ao ponto. Eu, como líder de célula, já cometi muitos erros e quero compartilhar com você os meus acertos. O primeiro deles, na minha igreja, nós começamos a reunião de célula com oração, fazemos uma breve oração e vamos para o momento da pergunta que nós pedimos para que cada membro do grupo responda. Claro, se a pessoa não quiser responder, não tem problema nenhum, mas normalmente a pessoa responde e é um momento muito especial, muito legal, que é um momento que as pessoas ficam descontraídas, elas de fato se divertem, né? Vamos dizer assim, gera muita comunhão. E em algumas igrejas, esse momento é chamado de quebra-gelo. Eu não gosto desse nome, acho inapropriado, porque se você já está com um grupo há 6 meses, 8 meses, você não tem mais necessidade de quebrar gelo, você já conhece todas as pessoas conhecem umas às outras, mas você não deve desprezar esse momento da reunião, porque ele é muito, muito importante para te ajudar a entender como é que está o coração dos seus liderados, o coração dos seus irmãos, porque às vezes numa pergunta que não tem absolutamente nada a ver com a palavra, normalmente a pergunta não tem nada a ver com a palavra que vai ser compartilhada depois, pela resposta da pessoa, você percebe como é que ela está. Jesus já dizia, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então você tem uma pergunta lá, você lança a pergunta, o irmão vai responder, ele fala assim: ah, porque eu estou uma semana sem falar com a minha mãe, e ele nem percebe que ele falou isso porque ele está no contexto lá da pergunta. Você falou, opa, pera lá, como é que é isso? Ah, porque eu estou bravo com o meu cônjuge, porque que eu discuti com fulano, que não sei o quê, e não quero ver mais a pessoa na frente. Você falou, opa, pera lá, como é que é isso, entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, é nesse momento, que eu defino como conhecendo uns aos outros, que essa pergunta ela é muito útil para te dar noção de quais áreas você precisa trabalhar com cada irmão. Porque nós, como líderes de célula, nós somos pequenos pastores. Os assuntos triviais nós resolvemos na célula mesmo. E claro, né, pelo menos na minha igreja, os assuntos complicados, complexos, nós nem tentamos resolver, nós temos orientação para já passar direto para um pastor que vai conversar com a pessoa, saber o que se passa. Vou te dar um exemplo de um problema grave. A pessoa chega para você na sua célula e fala assim, olha, eu estou tendo um caso extraconjugal, né? Estou traindo meu cônjuge. Eu já encaminho direto para o pastor. Tá? Então, voltando. Então nós temos a reunião, a primeira oração, depois temos esse momento que eu defino como conhecer uns aos outros, e aí eu vou para o momento do louvor. No momento do louvor, meu irmão, é um momento muito, muito especial, porque as pessoas chegam agitadas, às vezes nervosas, cansadas, desanimadas, e aí você faz uma oração, né? Já convida o Senhor para estar naquele momento junto com você. Aí tem o momento do conhecer uns aos outros, que é descontraído, a pessoa normalmente ela se diverte, ela dá risada com aquilo que ela ouve do outro irmão, né? E aí nós vamos para o momento do louvor, que é o momento de levá-la até diante do trono do Senhor. Mas qual é o maior erro que eu vejo nesse momento, que eu já cometi e que vejo muitos líderes também cometendo? Que o líder escolhe um ou dois louvor que fala muito ao coração do líder. Mas às vezes são músicas desconhecidas que para as outras pessoas não dizem nada. E esse momento da reunião, meu irmão, você como líder de célula, você tem que pensar nos seus liderados. Então você tem que escolher músicas conhecidas que vai falar com todas as pessoas. E dê preferência, meu irmão, minha irmã, para músicas de adoração,
que acalme o coração da pessoa que está lá com você e leve essa pessoa até o trono do Senhor, para que ela sinta a presença do Senhor, porque normalmente ela chega agitada depois de um dia inteiro de lutas, tribulações, etc e tal. Então escolham músicas que sejam conhecidas por todos, músicas calmas de adoração. E aí, é muito comum no momento do louvor, se você tem uma pessoa que toca um instrumento, um teclado, um violão, ótimo, excelente. Mas se você não tem, coloca a musiquinha no seu celular, também não tem problema nenhum, mas siga o mesmo padrão e tenha cuidado com o volume do louvor. Se você colocar o volume muito baixo, eles pegam, por exemplo, uma gravação que a música já está baixa na gravação, as pessoas começam a ouvir o barulho de fora, de carro passando, de buzina, se tem criança na reunião, que às vezes as reuniões, por exemplo, de famílias que os pais levam os filhos, né, que ficam normalmente numa outra salinha, começa a ouvir os filhos, já ficam preocupados, né, então não dá, você tem que colocar um volume que seja suficiente para a pessoa ouvir o louvor, se conectar com Deus e não ficar prestando atenção naquilo que está acontecendo ao redor. Agora, um outro extremo também é perigoso. Se você coloca um volume do louvor muito alto, principalmente as irmãs que têm ouvido biônico, toda mulher tem ouvido, né, mais sensível, as irmãs vão ficar incomodadas, também não vão conseguir entrar no espírito de adoração e aí a coisa não vai rolar, não vai acontecer. Então, tenha bastante cuidado com a questão do louvor. Nem muito baixo, porque senão a pessoa não se conecta, também nem muito alto, porque senão também fere os ouvidos. E aí, se você escolheu 1, 2 louvores, seja sensível para saber, né, o momento que o Senhor está, né, falando com as pessoas durante o louvor. E eu sempre termino o louvor baixando o volume do louvor. Eu normalmente eu não tinha uma pessoa tocando instrumento comigo, foram raras vezes, né? Então eu mesmo começava a baixar o volume e fazia uma oração na sequência do louvor, sem quebrar, fazia uma transição mesmo, estava no louvor e abaixando. E aí fazer uma oração, pedindo para que Deus abençoasse todas as pessoas, dos problemas que elas têm, as dificuldades, e falasse conosco nesse novo momento que a gente ia ter, que era o compartilhar da palavra na sequência. E sempre era uma bênção, meu irmão. E às vezes em alguns casos específicos que uma pessoa estava mais tocada, e eu ia até essa pessoa, orava em especial por essa pessoa, sem fazer alarde, sem chamar muita atenção, né? E era uma bênção. E aí, então, na sequência, nós terminávamos o louvor, e aí eu pedi então para as pessoas abrirem a Bíblia no texto que nós iríamos trabalhar, e na nossa igreja a gente sempre trabalha o tema que foi pregado no domingo, na pregação de domingo, é a mesma mensagem, e aí inicialmente eu falava muito, né, querendo mostrar o quanto de Bíblia eu conhecia, etc e tal, eu falava muito. E aí, qual que é o problema disso? Que a reunião fica chata e não sobra tempo para os irmãos compartilharem. Porque na célula, obrigatoriamente, você precisa abrir espaço para que cada pessoa fale aquilo que falou mais alto no coração dela, o que chamou mais atenção no coração dela. Claro, se a pessoa não quiser falar, né, sem problema nenhum, mas você precisa abrir espaço, porque isso é muito importante, porque a pessoa compartilha aquilo que o Espírito Santo falou com ela, que é uma bênção, porque às vezes aquilo você não tinha se tocado, não tinha passado no seu radar, e dela pegou. E aí complementa e fica uma bênção. E todo mundo fala, todo mundo, né, compartilha aquilo que ficou mais forte no coração. E a reunião é uma bênção, porque a reunião fica dinâmica, a reunião não fica monótona, não dá sono, por mais que a pessoa chegue cansada. E o mais importante de tudo, a pessoa aprende, ela convida outras pessoas para participar da reunião com ela quer voltar na próxima reunião e o grupo cresce. E com isso você vai observando do seu grupo quais são as pessoas que têm potencial para ser um novo líder e aos poucos você vai treinando e no tempo devido você vai ver o seu grupo crescendo, nascendo um novo líder, com
com uma nova célula que vai sair dentro do seu grupo. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa se preocupar com fórmulas especiais, com coisas mirabolantes. Faça o básico, faça o arroz com feijão, mas faça com todo o seu entusiasmo, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, respeitando aquilo que se pede que se faça na sua igreja. Na nossa igreja, na minha igreja, é do jeito que eu te falei. Começa com uma oração, depois tem o conhecendo uns aos outros, vamos para o louvor, uma ou duas músicas bem conhecidas, uma outra oração, compartilha a palavra, o líder fala no máximo 15 minutos numa reunião aí de 1h30, e aí ele compartilha, abre espaço para que todos possam compartilhar e fecha a reunião com uma oração, é uma bênção, todos saem abençoados, querendo voltar na semana seguinte trazendo mais pessoas, tá bom? Então, coloque em prática, você vai ver o quanto vai funcionar, quanto Deus vai agir, quanto o Espírito Santo vai mover no coração das pessoas, e você vai se sentir grato por poder ser usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Deus abençoe você, a sua reunião, os seus liderados, que do seu grupo nasçam muitos e muitos líderes cheios do Espírito Santo, que como você vão cumprir o ID de Jesus. Deus abençoe.